muito feliz que a gente pode estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que realmente nos apaixona, que é a expansão da consciência. Que, na verdade, quando a gente pensa em construir o futuro, a gente sempre tem que pensar em expandir os nossos horizontes, nada mais é do que isso. Então, o que a gente vai falar aqui é o que está acontecendo nesse momento que tem a ver com isso e o que a tecnologia pode ser, se a tecnologia pode ser um catalisador desse processo, tá? Então, eu sou a Luciana. Eu sou a Vanessa. Na White Track tem uma empresa que faz um trabalho de exploração de tendências e foresight para a cocriação de futuros desejáveis, ou seja, essa é a nossa vida, é isso que a gente se dedica quando a gente for empreender. Se vocês aqui estão pensando em empreender, a gente se dedicou, esse é o nosso propósito, de ajudar pessoas e empresas a ser protagonistas do seu futuro. E para isso, precisa conseguir entender quais são esses movimentos. É um pouquinho disso que a gente vai conversar com vocês aqui hoje, tá? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: como vocês estão, assim, emocionalmente pós-eleições? Como vocês estão se sentindo? Super energizados. A gente sua tela tá de boa? né? A minha tá rolando ficando aqui, mano. uma ressaca coletiva, né? Tá rolando uma ressaca coletiva. E o que a nossa hipótese que a gente queria aqui dividir com vocês é que essa ressaca coletiva, na sua essência, ela tem a ver com que a gente está tendo uma dificuldade enorme de se defrontar com essa realidade do outro, certo? A gente não acredita que o outro seja tão diferente de nós, que ele pense tão diferente, que ele fala, a gente não consegue acreditar, a gente se revolta, a gente briga com os amigos, com a família, no WhatsApp, a gente joga o celular longe, daqui 5 minutos a gente pega, porque a gente quer brigar de novo. Não é verdade? Então, a gente está realmente nessa crise de conseguir olhar, e as mídias sociais, elas acabam sendo o quê? Um espelho desse processo, certo? Elas exponencializam isso, que na verdade sempre existiu, né? Aquele tio, aquele nosso tio que pensava daquele jeito, sempre pensou assim. Por que que nesse momento tudo isso vem à tona? Porque a gente tem uma exponencialização por causa da tecnologia. Mas o que é a consciência, né? Se a consciência é a capacidade, seja intelectual ou emocional, que o ser humano tem de perceber a si mesmo e a tudo ao seu redor, e se a gente está de ressaca, de não conseguir olhar para esse outro, para o nosso redor, né? A gente está se sentindo até fisicamente cansado por causa disso, então a gente pode dizer que a gente está num momento que é uma crise de consciência coletiva. É uma dificuldade de olhar para esse outro, de perceber o nosso entorno, de perceber as diversas realidades sobrepostas nas quais a gente está imerso, né? E o que é a consciência coletiva? É justamente esse conjunto de crenças, sentimentos, né, que formam um determinado sentido, né, para a nossa existência. Então, todos os pensadores, né, que falam sobre psicologia, sociologia, eles de alguma forma interessam essa questão da consciência coletiva, seja um inconsciente coletivo, né, ou um pensamento um pouco mais contemporâneo que a gente gosta muito, que é a ideia do campo morfogenético. Vocês já ouviram falar dessa ideia? É uma ideia que realmente está nos fascinando, porque quando a gente trabalha pesquisando tendências, como é que que mistério é esse que faz com que uma tendência que está acontecendo aqui esteja acontecendo também lá na Indonésia, né? Então, assim, o que é isso? E o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, prêmio Nobel, ele elaborou essa ideia de que nós vivemos, sim, numa grande rede. E essa rede, ela é conectada por esse campo, né? São os campos que levam as informações. Seria uma grande rede inconsciente que faz com que as mesmas questões pipoquem em diversos lugares do mundo. E o que a gente está vivendo no nosso Zeitgeist hoje é justamente essa grande crise do entendimento do outro, né? E por que a gente sente isso, né? A gente conta uma historinha sempre, que é a historinha quando a gente pensa num peixinho, né? E aí eles, e se eles estivessem conversando, eles diriam assim, o outro dizia assim, nossa, essa água está quente hoje, né? E o outro responderia, o que é a água? Porque a água é justamente aquilo no que eles estão imersos, e aquilo que a gente está imerso é o que a gente tem muita dificuldade de compreender. Justamente porque a gente não sabe o que é a existência sem aquilo, né? Ou que a gente não consegue discernir as fronteiras daquilo que é a água para nós. E a água é justamente esse ambiente no qual a gente está, que é esse ambiente extremamente impactado pelas tecnologias.
Então a gente tem muita dificuldade, e esse processo que a gente viveu agora das eleições mostrou isso, de lidar com as consequências da tecnologia exponencial, porque a gente está que nem um peixinho. A gente diz, mas isso aqui está acontecendo, a gente diz, mas o que é água? A gente não está conseguindo enxergar. Mas a gente acredita que isso é um processo, sim, positivo, né? Estou trazendo aqui um texto que viralizou nesse contexto, que foi um post da Thaís Fabres. Ela é consultora, uma pessoa muito inspiradora também para quem está empreendendo, ela tem uma consultoria muito bacana. E esse post dela viralizou, onde ela diz o seguinte, que tudo isso que a gente está vivendo, por mais difícil que seja, ela está dizendo assim, eu acho muito positivo no macro, embora seja muito difícil no micro. Embora eu esteja lá brigando com amigo, família, no macro a gente está vendo o quê? Uma expansão da consciência coletiva. As coisas que estavam ocultas hoje estão aparecendo. Isso no macro, isso ao longo do tempo, tende a ser positivo, porque isso faz com que a gente consiga lidar, consiga enxergar o que é a água, onde a gente está imerso, certo? Então a gente realmente acredita nisso, que apesar desse momento que ser muitas vezes, né, difícil, incerto, né, a gente realmente está vivendo um momento muito ambíguo, a gente tem sim uma coisa positiva acontecendo, que é essa expansão. E essa expansão ela só pode acontecer de dentro para fora, ela só pode ser individual. Ela não pode, essa é uma coisa que a gente está percebendo também, que se a gente não consegue entender o que é a água que nos circunda, muito menos a gente vai ter isso para dar para outras pessoas. E vocês que estão começando também a empreender, eu acho que isso é uma grande questão, né? Então isso tem vários elementos que mostram vários acontecimentos, né? Um acontecimento bem recente é, por exemplo, um sinal disso é a questão do canudinho plástico, né? Quem pensava, estou matando tartarugas, quando tomava um refrigerante com um canudinho plástico? Ninguém pensava, a gente simplesmente, isso não nos ocorria, certo? No momento que a gente entende que isso está acontecendo, a gente tem o quê? Abre mais um pouquinho, né? Mais um espacinho na nossa consciência, a gente expande mais um pouquinho. E isso é verdade em vários outros aspectos, como, por exemplo, o movimento Me Too, né? Onde as mulheres começaram a falar sobre os abusos que elas tinham sofrido durante a vida. E a coisa que eu achei mais interessante nesse movimento foram muitas pessoas dizendo assim, nossa, é sério que isso acontecia? Por quê? Porque a gente não estava conseguindo ter a consciência é o que? A capacidade de ler, entender as coisas ao seu redor, para conseguir entender de que sim, esse era um comportamento normatizado, isso era água, ou ainda é água, né? E isso tem outras repercussões. Por exemplo, eu estava pensando, quando a gente fala de direitos dos animais, quando a gente está falando de circo, né? Quando eu era criança, a gente ia no circo e via os bichinhos lá, tudo engaiolado, né? Sendo adestrado na base de tortura, de maus tratos, assim que se adestra, né, um animal para circo. Hoje isso não é mais permitido. Por quê? O que aconteceu? Houve uma expansão da consciência, a gente diz, acho que isso talvez não seja a melhor coisa que a gente pode fazer, acho que talvez a gente está aí abusando de um poder simplesmente para se divertir. Agora, tudo isso também é verdade que tem a contra-tendência. Então não estamos somente, né, aprendendo, abrindo, mas toda a expressão, tudo aquilo que a gente vê, o mundo tá chato, isso é mimimi, né? Ou vamos acabar com os ativismos, o que é isso? Isso é uma contra-tendência, dizer assim, não, agora eu tenho que me preocupar com o canudo, e com o bicho, e com a pessoa, e com o que eu falo, não quero. Então, isso também faz parte desse processo, um pouco do post da Thaís. Não é só a abertura, ela também vem acompanhada de alguns fechamentos, mas esse fechamento a gente está conseguindo enxergar, ou seja, de novo, a gente vai lembrar que quando a gente pensa em expansão da consciência é o seguinte, tudo aquilo que foi criado, né, no sistema até agora, ela esteve num ponto de consciência mais limitado do que o atual. É por isso que eu acho, o Harari, não sei se vocês leram o Homo Sapiens, bombou, né, esse livro, é um best-seller mundial, e ele fala o tempo todo de consciência, ele fala o tempo inteiro de como a sociedade precisa evoluir em termos de consciência coletiva para poder resolver os seus grandes problemas. E que é isso que está acontecendo, por isso todas as instituições estão em crise. Né? Então hoje a gente fala, a gente não acredita no governo, a gente não acredita nas marcas, a gente não acredita na mídia, a gente não acredita na religião, a gente simplesmente não acredita em mais nada. Ou seja, esse processo
bastante dolorido por causa disso, porque ele tem uma desconstrução a ser feita antes da construção, né? Mas tudo bem, porque nenhum problema pode ser resolvido se a gente não realmente evoluir num nível de consciência para poder resolvê-lo, certo? Então a gente está aqui para isso, estamos dispostos, inclusive, a lidar com as consequências do que, principalmente, da aceleração que a tecnologia faz nesse processo, que é o grande ponto que a gente está conversando aqui. Embora a gente saiba que essa nova revolução, ela vai ser, sim, uma revolução de valores, ela vai ser, sim, uma revolução baseada no entendimento de que o sistema talvez não seja o melhor para a gente, então a gente tem que rever o sistema e que a gente precisa, sim, criar uma rede mais madura que possa confiar uns nos outros, certo? E a gente só consegue ter esse tipo de evolução quando a gente consegue, como eu disse, evoluir do ponto de vista pessoal. E essa evolução do ponto de vista pessoal, ela tem também uma grande, digamos assim, tem sido drivada muito pelas pessoas buscando, e muitas vezes até experiências que sejam espirituais, místicas, para conseguir entender a velocidade de tudo isso que está acontecendo. Então, vou mostrar para vocês aqui, que a gente sempre diz que a gente não consegue fazer uma palestra sem ter um vídeo do Jason Silva, onde ele explica o que é uma experiência de transcendência e por que ela é tão importante, e aí a gente vai comparar isso com o desenvolvimento tecnológico. Throughout much of human history, sages have spoken about the mystical experience, perhaps the most meaningful experience human beings are capable of having. The mystical experience is an encounter with the transcendent, right? It's an encounter with the numinous, what Otto Rank described as the mysterious, tremendous, and awesomeness of reality when the doors of perception are cleansed. And the mystical experience has some characteristics, some persistent hallmarks that always show up, no matter the culture or worldview or the belief system of whoever is having it. So there are these common attributes that show up with mystical experiences. They are the following. The mystical experience is characterized by feelings of cosmic unity, feelings of oneness with everything, feelings of interconnection. The mystical experience is characterized by feelings of transcendence of time and space. The mind freed from the shackles of the ego, freed from the constraints of time and space. The mystical experience is characterized by positive mood lifting, right? A feeling of bliss, a feeling of ecstasy, a feeling of gratitude, right? Pure magic. The mystical experience is characterized by feelings of the sacred, of connecting with the divine. The mystical experience is characterized by ineffability, a feeling that you can't quite put it into words, that it's an experience beyond language. You can't clothe it with language. The mystical experience is characterized by feelings of paradoxicality, feelings where you can hold multiple perspectives in mind at once, where contradictions are reconciled, where you can conceive of opposites and somehow hold them in mind at once. A mystical experience is characterized by its fleeting quality. It's something that can emerge, can dissolve just as quickly. It's a finite experience. A mystical experience is characterized by feelings of transformative change that are lasting. So even though it's a temporary experience, a person is forever transformed. New perspectives are glimpsed. New visionary understanding is felt. And so a person is forever made better. A person feels like they've seen the light, whereas once we were blind, now we can see. And finally, a mystical experience leaves us with a quality of an noetic flavor, right? There's this sense that what was seen and what was understood and what was felt has some deeper veracity than everyday reality, has some kind of deeper meaning beyond our normal literal grid. There's a sense that there is ultimate truth and ultimate meaning to what was apprehended, and this lasts indefinitely. So these are the hallmarks of a mystical experience, something that as human beings we should all aim to encounter at least once in our lives, because as David Foster Wallace wrote, the alternative is unconsciousness, the default setting, the rat race, the constant gnawing sense of having had and lost some infinite thing.
esse processo de consciência, de expansão da consciência, a gente vê na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem dias, como ela falou do canudinho, que a gente simplesmente pensa de uma forma diferente. Porém, sabe aquela vez que você realmente passou por aquela experiência que te transformou? Isso normalmente é a experiência mística. É aquele dia que você foi num retiro, que depois de 2 dias você teve uma outra percepção sobre a sua realidade. Aquela vez que muitas pessoas têm isso quando têm filho, né? Que elas têm filho e depois elas veem o mundo de uma forma que elas... expandido, de uma forma que ela não tinha visto antes. Tem pessoas que têm isso com psicodélicos, tem pessoas que têm isso com meditação, tem pessoas que têm isso com yoga, né? Essa sensação de que você conseguiu catalisar, ou seja, acelerar o processo de expansão da consciência. E o que caracteriza, né, esse processo de expansão? Será que a tecnologia, que é o que a gente veio falar aqui, a gente veio falar de futurismo, ela consegue catalisar esse processo, ajudar nesse processo? Então, o que é, né? Para a gente pensar um pouco sobre essa característica do que é a experiência mística, a gente fala se é esse sentimento de autorrealização, é isso que ele acabou de falar, sentimento de que você conseguiu atingir uma verdade que você não tinha feito, inefável porque você não consegue colocar em palavras. Um senso de humildade cósmica, ou seja, que você está conectado com todas as outras pessoas. Uma transcendência do tempo e do espaço e uma sensação de bem-estar e pertencimento. É meio isso que as pessoas conseguem através de yoga ou através da meditação, e cada um tem lá o seu processo, né? E daí a ideia que a gente vai conversar aqui é, será que a tecnologia e será que o futuro está nos ajudando a fazer esse processo de transferência de espaço, de transferência de tempo? Então esse projeto, por exemplo, o projeto do Alter Ego, do MIT, ele... Está tocando música aqui dentro? Bom, esse projeto do MIT, ele faz com que, por exemplo, você já consiga controlar com a sua, entre aspas, mente, porque na verdade tem a ver com o olho, tem a ver com uma série de sinais, por exemplo, a sua TV, por exemplo, você consegue falar com outras pessoas, né? Esse outro projeto que, na verdade, tem uma série de projetos que falam sobre meditação através de realidade virtual. E a meditação nada mais é do que aquela sua postura de yoga, falando na sua, né, no seu ouvido. Então imagine, feche os olhos, imagine uma grande bola azul, imagine as rosas. E agora imagine que você consegue estar dentro disso, né? Você realmente é um filme e você consegue enxergar a bola azul. Então dizem que essa ideia de uma meditação supercharged, uma meditação através de realidade virtual, ela consegue ser até 2 vezes mais eficiente, principalmente para as pessoas que estão começando, do que sem a tecnologia. E tem alguns testes, por exemplo, esse é um teste de identificação de corpo, né? Eu vou passar o vídeo rapidinho, mas o que ele está fazendo é, tipo, querendo entender se as pessoas conseguem identificar, transcender o seu próprio corpo e se identificar com o corpo que não é seu. Essa ideia de que a tecnologia também não precisa... A tecnologia nada mais é do que uma técnica, né? E você conseguiria se identificar com o corpo que não é seu, a gente está acostumado com esse avatar. Mas será que esse avatar pode ser outro? Né? Esse é um projeto de Barcelona, que é um projeto que se chama The Machine to be Another, que é um projeto de arte, na verdade, né? Oi? Ele foi mostrado na... Ele foi mostrado em Barcelona, é um projeto feito pelo Felipe Bertrand, brasileiro. Projeto brasileiro, isso que eu disse. Esse projeto, então eu já tinha a impressão, a gente acabou de discutir sobre isso, que ele foi mostrado na Mostra de Barcelona e a ideia é que você saber se você consegue se identificar com outro corpo. Então você coloca um óculos de realidade virtual e você realmente sente que você tem o corpo de uma outra pessoa, né? Inclusive tem uma série de óculos de realidade virtual, de conteúdo para realidade virtual, que faz com que você se sinta mais velha ou com algum tipo de deficiência, para que você consiga desenvolver uma empatia sobre como seria ser outra pessoa. Alguém já ouviu falar no Tesla Suit? Todo mundo ouviu falar da Tesla, né? Mas esse basicamente, ele é um macacão que você veste. Quem já experimentou realidade virtual na vida? Toda vez que a gente faz, agora é mais ou menos 50%. Eu sugiro para todo mundo experimentar, né? Basicamente, a sensação é que você está dentro de um filme. Desde que você está fora, você consegue colocar o óculos e você consegue estar dentro de um local. Você consegue andar, né, através dele. Agora, imagina isso combinado a um macacão que faz com que você tenha sensações reais do que está acontecendo dentro do filme. Então, é basicamente uma emulação muito próxima do que é uma outra realidade. Lembra do Avatar? É meio Avatar na vida real. Então, eu queria mostrar só a sensação das pessoas quando colocam. Wow, that is amazing. Tesla Suit is a full-body haptic suit that lets you touch and feel sensations in virtual reality.
porque você pode estar em outra realidade. A ideia de você ter as sensações físicas é uma sensação de você não precisar sair de casa, né? Você tá realmente quer viajar, você pode, numa montanha-russa, você coloca o macacão ártico, né, e participa disso. Mas isso também pode ser utilizado para o bem. Por exemplo, tem o VR for Good, que é do Facebook, né, da Oculus, e eles falam que é a maior máquina de empatia que pode ser utilizada na realidade virtual. Por quê? Porque uma coisa é você contar para as pessoas. Imagina que as pessoas lá na Síria, elas estão tendo que pegar um barquinho e daí elas morrem no meio. Outra coisa é você colocar o óculos, você está em primeira perspectiva, você sendo o refugiado. Então, você sabendo como é, você passando pela guerra, você tentando pegar um barco, você vendo você perdendo seu pai. Então, o potencial que isso tem para as pessoas realmente tomarem ação, uma vez que elas se dão conta disso, é muito grande. Né? Então, esse é só um exemplo da realidade virtual com os refugiados. Então, essa é uma pesquisa que ele conseguiu, inclusive, é uma pesquisa também de brasileira, que o que ele está fazendo é, ele coloca os eletrodos e a pessoa consegue pensar que ela quer mover o dedo, e a outra pessoa consegue receber o estímulo da pessoa pensando que ela vai conseguir mover um dedo e movendo o dedo. Isso é o que já consegue hoje, tá? Isso é o que a gente já consegue ser feito hoje. Mas imagina o potencial disso para você realmente conseguir se comunicar com outras pessoas. Inclusive, você já consegue passar uma frase inteira só pensando sobre ela para uma pessoa exatamente do outro lado do mundo, tá? E por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está falando sobre o processo de transcendência de tempo e espaço. Não era isso que a gente falou na experiência mística? Né? Essa ideia de que você consegue estar em outro lugar e você consegue ser outra pessoa. Esse é um outro experimento que é da Harvard, que o cara está tentando não só ser uma outra pessoa, mas ser uma outra espécie. Então ele consegue pensar que ele quer mover o rabo dele, apesar dele não ter um rabo, e mover o rabo do rato. Deu para entender? Ou é confuso? Meio louco, mas deu para entender, certo? Então a ideia de, será que a gente consegue, por exemplo, ser, entre aspas, né, ter a experiência de você ser uma outra espécie? E daí, por exemplo, se você realmente tiver a experiência de você ser um porquinho, será que você comeria ele? É um pouco as questões que a gente começa a pensar, né? Porque quando a gente fala sobre esse processo de expansão da consciência, nada mais é do que a gente desenvolver empatia a um ponto de você tomar uma ação diferente. Existe também esse processo novo de edição de memória. E o que é edição de memória? Existem pesquisadores que eles estão conseguindo implantar memórias falsas, por exemplo, para pessoas que tiveram traumas de guerra, né? Você cortar aquele pedacinho específico, fazer de mim um copy and paste, sabe que nem no iMovie? Vai lá, dá tira aquela parte que eu não gostei. Imagina aquele namorado que deu pé na bunda, depois tirar. E depois colocar um namorado legal, de repente. E você consegue alterar, principalmente, as emoções associadas com aquele tipo de memória, que é ótimo para traumas, né? Por exemplo, para pessoas que realmente sofreram traumas muito, muito específicos. E que daí também gera uma série de questões éticas, que será que a gente quer isso, né, para a sociedade? Mas a verdade é que isso está por aí. E que nos leva a gente pensar um pouco no futuro. Será que o futuro é que nem o Altered Carbon? Vocês viram essa série? Do Altered Carbon, o que ele fala? Que você consegue ter uma capa. Você pode ir lá, você pode fazer download da sua consciência e ter uma nova capa para a sua consciência. Ou seja, que isso aqui que a gente tem... Isso aqui nada... Isso aqui que a gente tem nada mais é do que um avatar, né? A ideia é que a sua consciência poderia ser uploaded e downloaded em qualquer corpo. E o próprio Elon Musk, eu não sei se vocês viram a iniciativa dele chamada Neuralink, o que ele está tentando fazer é como que as pessoas conseguem se conectar com a tecnologia. Então, à medida que você já carrega, né, numa caixinha no seu bolso todo o conhecimento do mundo, toda a capacidade de você se comunicar com todas as outras pessoas. Imagina que você não necessariamente precisasse dessa caixinha e que você pudesse conectar diretamente o seu cérebro com outras pessoas. Esse é o projeto Neuralink. This technology sounds amazing. The ability to hook our brains up with machines and thereby enhance human intelligence could open up whole new worlds of possibilities for our species. It could even be the catalyst for the almost mythical technological singularity. Fast forward to the 27th of March 2017, and Musk announces that he will be backing a new brain-computer interface venture, Neuralink. The ultimate goal of this company is to merge man with machine, fusing human intelligence with
artificial intelligence to bring humanity up to a higher level of cognitive reasoning. Without this technology, Musk argues that humans will be unable to keep pace with advances in artificial intelligence, and that humans will become the intellectual equivalent of the house cat. So far, Musk has been calling this brain-computer interface technology Neuralace. In essence, Neuralace is an ultra-thin mesh that is implanted into the skull and forms a body of electrodes which are able to monitor brain function. It's not entirely clear at this time how far along the technology is in its development phase, but eventually, Neuralace should enable humans to upload or download information directly from a computer, just like Neo from the Matrix. In a matter of minutes, you too could proclaim, "I know Kung Fu." Show me. In order to insert Neuralace, a tiny needle which contains a rolled-up mesh is placed inside the skull, whereby the mesh is then injected. The mesh unravels upon injection, encompassing the brain. Gradually, the Neuralace will integrate itself with the human brain, creating the perfect symbiosis between man and machine. O interessante de pensar sobre, para começar, calma, é uma prova de conceito, ok? Tipo, não tá pronto, você não pode ir na Apple Store mais próxima comprar. Eu acho interessante a gente pensar nesses conceitos, porque estão sendo investidos bilhões e bilhões de reais, de dólares, no caso, em Brain-Computer Interface, que é essa ideia da gente se conectar com as máquinas. Porque toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial, as pessoas pensam, tipo, Will Smith, sabe, não é robô? Tipo, as máquinas, sabe? E elas falam, bom, as pessoas pensam, será que os robôs vão matar os homens? É a primeira coisa que as pessoas pensam. E, na verdade, tudo que está sendo desenvolvido, na verdade, é sobre a junção, que é esse processo que a gente chama de transhumanismo, que é a junção do homem com a máquina, não uma coisa versus a outra, né? Interessante que ele falou sobre esse processo essa questão que as pessoas chamam de singularidade tecnológica. E o que a gente estava querendo falar é assim, será que a tecnologia ela pode ser um catalisador desse processo? Então, se a gente consegue sentir como uma outra pessoa, né, então a gente consegue transcender o tempo, consegue transcender o espaço, se a gente consegue pensar o que várias pessoas estão pensando ao mesmo tempo, através do processo, por exemplo, de Neuralink, será que isso não seria um senso de unidade cósmica? Será que à medida que a gente consegue saber o que está acontecendo e sentir como é uma pessoa lá da Síria, será que isso não é um entendimento de uma verdade muito maior, que é inefável, que é a ideia do porquinho lá que a gente estava conversando? Né? Ela consegue fazer, por exemplo, quando você está fazendo meditação, um sentimento de bem-estar e pertencimento. É isso que a gente está conversando, né? A gente está falando sobre BCI, sobre VR, sobre empatia, até isso que a gente está falando de singularidade. Não sei se vocês já ouviram esse conceito de singularidade, mas ele foi muito popularizado pelo Ray Kurzweil, que eu acho que é um dos maiores futuristas, ou mais conhecidos, né? Futurista superstar. E o que ele fala é o seguinte, que em um processo muito próximo, a inteligência humana vai estar, do ponto de vista de sutileza e de extensão, a inteligência artificial vai estar muito próximo da inteligência humana. E dentro desse processo, então, ele acredita que vai ultrapassar e muito provavelmente vai acontecer um merge, né? Uma simbiose entre as duas coisas. E o que a gente discute é, será que essa tal da singularidade tecnológica não é a mesma coisa que todos os pensadores espirituais falam? Né? Que a gente, na verdade, não existe uma separação entre todos nós. Todos nós somos feitos da mesma matéria, todos nós somos feitos dos mesmos átomos, nós viemos dos mesmos lugares. E a gente sente que a gente não conversa sobre a nossa unidade, a gente conversa sobre as nossas diferenças. Né? Todos os dias a gente discute por que a gente é diferente e todos os dias a gente esquece de conversar por que a gente é igual. Seria então isso a última fronteira da ilusão da separação? Essa ideia que o Eric Davis fala de finalmente a gente conseguir entender que mente nada mais é que matéria e matéria nada mais é do que mente. E essa ideia da tecnologia, ela está simplesmente nos ajudando a perceber uma coisa que sempre existiu, que é essa unidade, né? Essa unidade entre cada uma das pessoas sempre existiu, ela veio dos mesmos átomos da mesma matéria. É isso que a gente vai ver nesse... acho que era o vídeo, desculpa. E esse processo de quando a gente atinge uma consciência nova, né, a gente também vem com essa consciência uma nova responsabilidade. Toda vez que a gente sabe, por exemplo, do canudinho, a gente fala, bom, se eu sei qual é o impacto disso, eu preciso tomar uma atitude. Se eu sei como é viver a vida do porquinho, talvez eu precise tomar uma atitude, ou pelo menos saber como ele está vivendo, né? Não simplesmente
ignorar como é que é a vida de uma outra espécie, por exemplo. Essa ideia de que a gente precisa passar por um nível de expansão de consciência individual para que todos nós, em conjuntos, conseguimos passar por um processo de expansão da consciência coletiva. E que daí a gente consiga descobrir a volta, né, do que é essa ilusão da separação, de onde veio tudo isso. What is the most astounding fact you can share with us about the universe? The most astounding fact. The most astounding fact Is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heaviness in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive. Então, gente, o que ele está nos dizendo aqui é que existe uma verdade que é muito simples. É que se nós somos todos iguais, nós estamos conectados. Esse é o nosso desejo mais fundamental, é o desejo de estar conectado. É por isso que a gente sofre tanto quando a gente vê uma realidade que a gente não consegue compreender. Mas que o desenvolvimento tecnológico, ele sim aponta para possibilidades da gente transcender essa separação e lembrar dessa verdade fundamental, na verdade. Não é nem aprender, a gente só precisa lembrar. E se nós aqui que somos empreendedores pudermos colocar a nossa energia, nosso trabalho, a nossa força, a nossa inteligência a serviço disso, a gente vai poder criar então tecnologias que sejam responsáveis e que nos ajudem a transcender esse tempo e espaço, que nos ajudem a criar essa sensação de bem-estar e pertencimento, que nos ajudem a se conectar com as outras pessoas, porque é verdade também que a gente está pela primeira vez se conectando, né? As mídias sociais, na verdade, são isso. Pela primeira vez a gente está se conectando com todo mundo, a gente está nesse primeiro estágiozinho. A gente está vendo as diferenças, a gente está meio apavorado. Mas se a gente conseguir expandir, olhar um nível acima e lembrar dessa verdade fundamental, que é a verdade de que todos queremos a mesma coisa, estamos todos conectados, a gente vai sim conseguir construir empresas, projetos, coisas muito incríveis